Márcio Postman foi confirmado pelo presidente Lula para comandar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Postman é professor de economia com atuação na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele também presidiu o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a Fundação Perseu Abramo e também, por 3 anos, o Instituto Lula. E sobre essa questão, nós conversamos agora com o próprio Márcio Postman, que vai falar para a gente do seu trabalho à frente do Instituto por 3 anos, o Instituto que elegeu uma nova diretoria. Professor Márcio Postman, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero dizer que para mim sempre é uma satisfação poder atender ao chamado da TVT, a quem admiro por sua qualidade, por sua competência profissional e faz um trabalho essencial na disputa da informação e do dado numa análise séria. Maravilha. Posso? Bom, diga lá. Claro, maravilha. O prazer é nosso em tê-lo aqui com a gente no Revista Brasil TVT. E eu já queria falar com o senhor presidiu o Instituto Lula nos últimos 3 anos, o Instituto que tem uma nova diretoria, inclusive elegendo uma mulher, Ivone Silva, era presidente dos bancários, uma mulher negra, e agora assume a presidência do Instituto. Queria lhe ouvir a composição do seu trabalho, né, essa composição dessa nova diretoria, professor. Perfeitamente. O Instituto Lula é uma instituição da maior relevância do Brasil e de reconhecimento internacional. É uma instituição que tem mais de 3 décadas de existência, embora o nome anterior era no Instituto Cidadania, que marca basicamente a trajetória do presidente Lula. A partir da primeira eleição que ele participou, em 1989, se constituiu, então, em 1990, um governo paralelo, que foi, na verdade, uma iniciativa do próprio presidente Lula de acompanhar, monitorar as políticas públicas do governo eleito naquela época, o presidente Collor, não é? E, ao longo do tempo, o Instituto Cidadania abrigou uma série de iniciativas lideradas pelo presidente Lula, desde as caravanas, não é, de contato com a realidade brasileira, com as diferentes comunidades. A geografia do Brasil foi fundamental. Também abrigou a responsabilidade de encontrar de forma pluralistas estudiosos, políticos, para a construção de projetos para o país, de diferentes políticas públicas, e que foram muito importantes a partir, então, da eleição de 2002 até 2010, quando o presidente foi eleito e reeleito com uma série de políticas públicas inovadoras, em parte delas construídas dentro do Instituto Cidadania. Com o encerramento dos 2 mandatos do presidente Lula, o Instituto Cidadania, então, se converte no próprio Instituto Lula, conforme a legislação de 1991, que permite, então, que ex-presidentes possam ter uma institucionalidade para abrigar a herança do governo em termos de experiências públicas, a memória de um presidente da República, e é isso que vem fazendo o Instituto Lula desde 2011 para cá, portanto são 12 anos, e tem uma diretoria que responde por as iniciativas, por todo esse trabalho, que é um trabalho que vai além, evidentemente, do legado dos 2 mandatos do presidente Lula, porque ele é um centro de agregação de ideias, de pensamentos, de projetos, né? Fizemos, nesses últimos 3 anos, quando tive a honra de liderar o Instituto Lula, junto com uma diretoria colegiada da maior alta relevância, trabalhos importantíssimos, como, por exemplo, o estudo sobre a transformação digital a qual o Brasil está vivendo hoje, né? A interconectividade, a internet, o computador, não é? As mudanças, inclusive, que a pandemia acelerou no Brasil. Também tivemos uma série de iniciativas de formação, de capacitação nessa nova realidade que o Brasil está vivendo, né? Além das atribuições que o Instituto vem fazendo já há algum tempo, que é a cooperação internacional com diferentes países, com diferentes instituições. Então, o mandato está se encerrando agora e nós tivemos, então, a satisfação de, numa assembleia realizada na segunda-feira dessa semana, a definição da nova direção que vai conduzir o Instituto para os próximos 3 anos, até 2026, não é? E que tem na sua liderança, como foi já aqui destacado, a Ivone Silva, que é uma dirigente sindical, né, uma mulher
uma brava mulher, corajosa, importantíssima atuação na liderança do Sindicato dos Bancários, uma mulher negra, inclusive, que ressalta justamente a questão que o presidente Lula sempre tem levantado, né, desigualdade no Brasil. Então, nós estamos muito satisfeitos porque o Instituto Lula seguirá com uma diretoria muito qualificada, preparada para responder aos desafios que nós estamos vivendo, inclusive um desafio novo, né, para um instituto que responderia pela memória de mandatos anteriores, mas agora já está acompanhando o terceiro mandato do presidente Lula. E, professor, o senhor que tem aí uma carreira longa já na área acadêmica, de pesquisa, professor de universidades públicas renomadas, e tem essa relação, esse momento também que o senhor preside esse instituto tão ligado ao combate à desigualdade, ao combate à miséria. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco assim, sobre a importância do Instituto, dessa atuação da sociedade civil organizada, em relação, inclusive, a esse lugar também da pesquisa e como esses dois lugares se relacionam e como o Instituto Lula lida com essa relação entre o lugar da pesquisa, do pensamento e também da atuação e da prática nesse combate à desigualdade. Perfeitamente. É importante, talvez, só chamar a atenção para o fato que o Brasil não tem, digamos assim, uma memória da República Brasileira. Não é? Nós temos, basicamente, dois museus, que são os museus do Ipiranga, no caso, em São Paulo, e o Museu Nacional no Rio de Janeiro, que, de certa maneira, guardam a herança do Brasil imperial, quando nós tivemos dois imperadores, né? O Pedro I e Pedro II. Mas a partir de 1889 nós tivemos uma sucessão de presidentes, não é? Mas que não há, de certa maneira, uma institucionalidade para guardar a experiência desses mandatos. Há iniciativas pessoais, individuais, familiares de alguns dos presidentes, mas a maior parte dos presidentes não tem registro de uma forma organizada e sistêmica. Então, em 1991, foi constituída uma legislação que abre a possibilidade para os ex-presidentes criarem institutos que possam justamente viabilizar e abrigar, não é, os registros, a memória, um centro de reflexão a partir da experiência de um ex-presidente. Não é? De uma certa maneira, inspirado na própria experiência dos Estados Unidos, que tem já consolidado, não é, esta figura de um espaço para que o ex-presidente, que foi, em geral, são pessoas muito qualificadas, que tiveram uma experiência de conduzir o Brasil, né, o país. Bem, mas infelizmente essa experiência não está muito consolidada no Brasil, né, porque nós temos apenas 3 institutos de ex-presidentes. Temos o Instituto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Instituto do ex-presidente João Goulart, não é? E do presidente Lula. Não, até agora, pelo menos, a gente desconhece a experiência de outro ex-presidente, mas de toda maneira, podemos falar aqui a partir do próprio Instituto Lula, não é? Que procurou, obviamente, oxigenar as experiências do passado, não é? Várias que foram muito exitosas nos 2 mandatos do presidente Lula, aí na primeira década do século, nós estamos na terceira década, não é isso? Mas o Instituto teve um papel, na verdade, de atualizar isso, contextualizando com a realidade que nós estamos vivendo. Então, o tema, né, da desigualdade que o presidente Lula sempre destaca, a desigualdade tal como nós conhecemos, não é? Ela, de certa maneira, é herdada de um passado agrário que o país teve. Infelizmente, o país não fez as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, não fez uma reforma agrária, não fez uma reforma tributária para valer, etc. Isso foi gerando, na verdade, uma sociedade proveniente do campo com uma desigualdade muito intensa. E nós passamos nos anos 30 para os anos 80, né, para uma outra sociedade urbana, uma sociedade industrial, que também veio acompanhada das desigualdades próprias da sociedade. E o que nós procuramos ressaltar, digamos, no período mais recente, é que como o Brasil está vivendo uma transição digital, não é? E que, de certa maneira, também vem impondo ritmos diferentes de acesso às tecnologias, às comunicações, às informações, e que vem aprofundando determinadas desigualdades. E por isso nós procuramos identificar isso, produzir informações e até mesmo apontar possibilidades de políticas públicas, que esperamos que o presidente Lula tenha a possibilidade, junto com o seu governo, de implementá-las, não é, durante esses próximos 4 anos, no qual o Brasil está liderado pelo presidente com muita maturidade, com muita experiência, né, com muito conhecimento e saber para conduzir melhor o Brasil e enfrentar, de fato,
essa mazela nacional que é a nossa desigualdade, a diferença, não é, por sexo, por gênero, por território, que são questões que precisam ser, de fato, muito fortemente enfrentadas. E, professor, como que foi a questão das experiências, trocas de experiências com outros institutos fora do Brasil, né? Imagino que muito diálogo e essa troca de experiência que é muito válida no sentido de, né, o que o Instituto se prontificou a fazer e trabalhava, e esta troca com outros institutos e fora do Brasil também, professor. Como que foi isso ao longo da sua gestão à frente do Instituto? Eu posso dizer que nós recepcionamos assim demandas provenientes de outros países, de outras instituições, porque o Instituto Lula, o nome do presidente Lula é reconhecido internacionalmente e há um grande interesse em conhecer as experiências que haviam sido implementadas, né, que foram os seus resultados reconhecidos internacionalmente, seja pelo Banco Mundial, as Nações Unidas, não é? O êxito de combate à pobreza, por exemplo, o êxito de alcançar o pleno emprego, ou seja, o Brasil conseguiu combinar democracia, crescimento econômico e inclusão social. Isso não aconteceu espontaneamente, isso foi decisão de governo, foi algo planejado e, portanto, isso gerou um interesse, uma curiosidade muito grande. Então, nós tivemos a possibilidade de ampliar a cooperação com instituições latino-americanas, né? O Instituto tem uma forte ligação com o Instituto Pátria, por exemplo, da Argentina. Fizemos uma série de atividades, oficinas, seminários, publicações divulgando a experiência do Brasil, por exemplo, não é? Tivemos a oportunidade de também fazer cooperação com universidades latino-americanas, né? Levando justamente a mensagem das experiências de políticas públicas no Brasil. Fizemos convênios importantes com instituições dos Estados Unidos, por exemplo, aqui cito uma recente trabalho que fizemos com a prefeitura de Boston, nos Estados Unidos, né? Boston é um local que concentra muitos brasileiros. O Brasil tem atualmente 2,2% de sua população residindo fora, né? E muitas vezes são pessoas qualificadas, jovens, que estão procurando outras possibilidades. E nós estamos interessados em descobrir, por exemplo, como outros países, como a Índia, como a China, por exemplo, aproveitam melhor os chineses, os indianos que estão fora, interessados em contribuir com o seu país. Então, apenas para dizer, não é uma experiência nesse sentido com os Estados Unidos. Mas tivemos outras, também com a China, por exemplo, uma discussão, uma aproximação com a Academia de Ciências Sociais da China, buscando entender melhor os avanços que representam a digitalização da sociedade. A China, por exemplo, tem quase 40% da sua economia digitalizada. O que representa isso? Quais são os impactos do emprego? Como se contabiliza esse valor da produção proveniente da digitalização, etc. Não é? Então, também uma troca, experiências muito interessantes, sem falar também em cooperação tanto com a África quanto a Europa, não é? Então, tudo isso aqui para não também cansá-los, não é, para dizer que a cooperação internacional é um braço fundamental do Instituto Lula, especialmente agora, então, quando o presidente exerce seu terceiro mandato, não é? O êxito que está obtendo no seu governo, no início do governo, inclusive, do ponto de vista do desempenho econômico, a reversão, não é, nos problemas sociais que nós estamos tendo, e para outros países, na verdade, o Brasil segue sendo a referência e o Instituto pode ajudar nisso. Eu não tenho dúvida que a nova direção terá esse papel muito importante para dar continuidade. Maravilha. Conversamos com o Márcio Postman, que é professor de economia, que atuou na UFABC, atua na Unicamp. Ele também presidiu o IPEA, a Fundação Perseu Abramo e, nos últimos 3 anos, o Instituto Lula, que foi o tema aqui da nossa conversa. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Abraço.